Atrás de mim está o bosque sagrado. Em algum ponto desse lugar é aonde Joseph Smith foi, buscando Deus, buscando Jesus Cristo. Procurando respostas para várias perguntas. Como posso receber a remissão de meus pecados? Qual igreja é verdadeira? Qual é o propósito de minha vida e o que Deus pretende para mim? E dentro desse espaço sagrado é onde um pilar de luz aparece e desce sobre Joseph Smith. A história da primeira visão de Joseph Smith tornou-se uma das histórias mais importantes para os santos dos últimos dias. De fato, geralmente é uma das primeiras histórias que os missionários contam aos potenciais conversos da igreja. Mas o que queremos explorar hoje é como a história em si foi moldada. Ao longo de sua vida, Joseph Smith contou a história dezenas de vezes, e há 4 relatos principais que vêm de Joseph Smith. Compreender o contexto em que cada um desses relatos foi escrito é importante para entender por que a história foi contada, da maneira que foi, com quem ele estava falando e por que alguns dos detalhes diferem de um relato para outro. Portanto, o que tentaremos fazer é ir a cada um desses locais onde a primeira visão foi compartilhada e explorar as circunstâncias em que Joseph se encontrava quando contou a história da primeira visão em cada um desses relatos separados. Meu nome é Casey Griffiths e adoro aprender sobre a história da igreja. Junte-se a mim enquanto viajamos pelo mundo e exploramos a história dos santos dos últimos dias. Esta é a restauração revelada. Joseph Smith acabaria se mudando de Nova York para Ohio devido à perseguição. Foi aqui, a cerca de 30 quilômetros ao sul de Kirtland, na fazenda de John Johnson. Foi onde Joseph provavelmente escreveu o primeiro relato registrado da primeira visão. Agora este é um momento particularmente desafiador na vida de Joseph. Quando o ano começa, no ano da primeira visão, ele perde um casal de gêmeos. No mesmo dia em que os gêmeos nascem e morrem, uma mulher em Orange, Ohio, que se filiou à igreja, dá à luz a gêmeos e ela morre, mas os gêmeos sobrevivem. O pai desses gêmeos pergunta a Joseph e Emma se eles querem adotá-los, e eles se mudam para a fazenda de John Johnson para cuidar deles. Algumas semanas mais tarde, em um ataque da turba, Joseph não só é espancado, coberto de piche e penas, como também um menino gêmeo, o pequeno Joseph Murdoch Smith, que estava com sarampo, tem sua condição agravada e morre alguns dias depois. Os problemas se sucedem. Sidney Rigdon, depois que a turba o arrastou de sua casa, sofreu um grave traumatismo craniano durante o ataque. Em uma viagem de volta do Missouri, Newell K. Whitney quebra gravemente a perna. É possível que, enquanto estavam descansando em uma pousada, Joseph tenha começado a escrever seu primeiro relato da primeira visão. Por fim, ele o terminou na fazenda de John Johnson com a ajuda de um escriba. Todas essas coisas estão acontecendo na vida de Joseph, e parece que o público principal para quem ele está escrevendo é ele mesmo, para tentar resolver a história de sua vida. O relato é muito pessoal. Joseph Smith escreve sobre sua história quando jovem e enfatiza não a igreja que estava buscando, mas sua própria busca pessoal pela salvação. Ele fala sobre caminhar pelos bosques e ver as criações de Deus e se perguntar como ele se encaixava nas coisas. Em seguida, ele fala sobre como orou e recebeu uma aparição. Na aparição, ele fala sobre ter visto o Senhor, de que o Senhor o chamou pelo nome e o perdoou de seus pecados. E é isso que torna essa história um pouco controversa. Joseph Smith, no texto, parece descrever apenas um ser. Ele não descreve o Pai e o Filho. Ele provavelmente está se referindo apenas a Jesus Cristo. Algumas pessoas usaram esse fato para dizer que a igreja desenvolveu a ideia de que o Pai e o Filho eram separados um pouco mais tarde. Mas nessa mesma sala, alguns meses antes de Joseph Smith escrever a primeira visão, ele recebeu a seção 76, que descreve o Pai e o Filho como seres separados. Ele até diz: vi o Filho em pé à direita de Deus. E mesmo que esse relato não mencione diretamente Deus, o Pai, ele deixa espaço para que o Pai ainda esteja presente. Mas Joseph preferiu se concentrar em Jesus Cristo. Portanto, esse relato nunca foi publicado durante a vida de Joseph Smith.
e só o descobrimos em meados dos anos 40. Mas a natureza pessoal do relato fez com que ele repercutisse em muitas pessoas, porque não se trata tanto de encontrar a igreja certa, mas sim de encontrar Deus. E quando você encontra Deus, passa a saber que Deus o conhece, está familiarizado com seus problemas e quer ajudá-lo com eles, quer permitir que você receba o perdão de seus pecados. Nesse relato da primeira visão, a primeira coisa restaurada não é o conhecimento de que a igreja precisa voltar. É o conhecimento de que a expiação de Jesus Cristo ainda pode ajudar as pessoas a vencer e receber o perdão de seus pecados. Agora, o próximo relato da primeira visão tem um contexto ainda mais estranho. Então, vamos nos dirigir um pouco mais ao norte daqui, para Kirtland, Ohio, e falar sobre Joshua, o ministro judeu. Kirtland, Ohio, foi a sede da igreja durante esse período. Joseph e Emma tinham uma pequena casa a apenas um quarteirão de distância do templo de Kirtland. Foi aqui que o relato de 1835 foi registrado. Estamos aqui em Kirtland, Ohio, perto da casa restaurada de Joseph e Emma Smith. E uma das coisas que torna este lugar tão singular é que aqui é onde Joseph Smith recebia os convidados que vinham visitá-lo durante o tempo em que viveu aqui em Kirtland, Ohio. De fato, um dos convidados mais interessantes que aparece é um homem que vem à casa e se apresenta como Joshua, o ministro judeu. Ele fica aqui por vários dias, e ao longo de suas conversas com Joseph Smith, eles acabam percebendo que seu nome não é Joshua. Nem é judeu, nem é ministro. Na verdade, seu pseudônimo era Matias. E, no decorrer de vários dias, Joseph Smith passou a conhecer a verdadeira identidade do homem. Seu nome não era nem mesmo Matias. Seu nome verdadeiro era Robert Matthews. Ele era conhecido em todo o Nordeste dos Estados Unidos como uma figura notória que havia sido acusada de homicídio culposo, assassinato, e Joseph Smith e Robert Matthews tiveram todas essas conversas teológicas que foram registradas no diário de Joseph Smith. Matias tinha algumas afirmações bastante grandiosas. Por exemplo, ele afirmava que era o Espírito Santo e que possuía o Espírito do próprio Cristo. Joseph, basicamente, ele responde e diz: "Eu sei que você não é, e aqui está o motivo." Nesse momento, falando com Robert Matthews, Joseph faz o segundo relato da primeira visão, registrado em seu diário. E nesse caso, ele descreve vários detalhes que não estavam no relato anterior. Ele menciona que quando foi ao bosque, havia uma força que tentou detê-lo, que amarrou sua língua e tentou impedi-lo de se comunicar com Deus. Em seguida, ele menciona a aparição do Pai e do Filho. Ele diz que um pilar de chamas, que pode ter sido um ajuste que ele fez porque está falando com uma pessoa que ele acredita ser judia. Há uma coluna de fogo no Antigo Testamento. Outros relatos dizem que ela alternava entre chama e luz. Um deles até diz que ele pensou que as árvores iriam explodir em chamas ao seu redor. No meio desse pilar aparece um ser. E então apresenta um segundo ser, o Pai e o Filho aparecem. E Joseph Smith diz que a primeira coisa que lhe disseram foi que seus pecados estavam perdoados. Joseph Smith até menciona que havia muitos anjos que ele viu naquela visão. Então ele conta isso a Robert Matthews. E depois de alguns dias, eles ainda não expulsam o cara da casa depois que ele confessa que é Matias. Joseph Smith, em seu diário, registra que depois do café da manhã, eles o trouxeram e o alimentaram com este desjejum. Ele disse: "Eu lhe disse que meu Deus me disse que o Deus dele era o diabo e que eu não poderia mais ficar com ele. Assim, expulsei o demônio e creio que também um assassino." Portanto, o segundo relato da primeira visão registrado aqui na casa de Joseph Smith no ano do ano. Agora vamos para outro lugar e exploraremos o próximo relato da primeira visão, que foi escrito no ano do ano no extremo oeste do Missouri. Após repetidas perseguições em Kirtland, Joseph e Emma se mudaram para o extremo oeste do Missouri, a nova sede da igreja. Mas a perseguição estava se intensificando aqui também. Em meio a tudo isso, é onde encontramos isso. Não há muito aqui hoje, mas em meio a esses campos ondulados no noroeste do Missouri, já houve uma cidade de 5.000 pessoas e a sede da igreja. Na verdade, o local em que estou agora é o local onde um templo seria construído. Esse templo nunca foi além do assentamento das pedras angulares, mas por um curto período, Far West foi a sede da igreja. Na verdade, os convênios de doutrina da seção 13 à seção 20 foram recebidos aqui. Há até um belo monumento atrás de mim, que lembra algumas dessas revelações que foram dadas.
Para nossos propósitos, a razão pela qual viemos aqui hoje é que este é o lugar onde Joseph Smith registrou o relato da primeira visão em 1838. Esse é o relato canônico da primeira visão. É a história oficial de Joseph Smith, parte da qual foi extraída, colocada nas escrituras, canonizada e hoje se encontra na Pérola de Grande Valor. Compreender o contexto do que estava acontecendo na vida de Joseph Smith nos ajuda a entender por que, nesse relato da primeira visão, ele enfatizou certas coisas que não enfatizou em outros relatos da primeira visão. Ele chega aqui depois de ser expulso de sua casa em Kirtland, Ohio. Ele temia por sua vida e foi forçado a fugir para cá. E quando ele chega ao extremo oeste, descobre que os colonos locais também são hostis e querem expulsar à força os santos do extremo oeste. Joseph Smith, a essa altura, já havia contado a história em várias ocasiões, mas agora ele vai escrever sua história oficial. Então ele se senta e obtém datas precisas, locais exatos. Ele fornece muitos antecedentes, contexto e detalhes. Ele menciona que visitou um grande número de igrejas antes de decidir se aproximar diretamente de Deus. Ele menciona que quando Deus e Jesus Cristo apareceram a ele, disseram-lhe que nenhuma das igrejas era verdadeira e que deveria haver uma restauração. Ele também faz questão de mencionar que quando contou pela primeira vez a um pregador sobre a primeira visão, recebeu apenas desprezo e perseguição. O ambiente ao redor de Joseph, onde ele está em meio a toda essa hostilidade, molda esse relato da primeira visão e o leva a refletir sobre as partes da mensagem da primeira visão que tem a ver com o lugar da igreja entre outras igrejas e por que há tanta perseguição e oposição à mensagem. Portanto, foi aqui, no extremo oeste, que o relato da primeira visão, a partir do qual a maioria dos missionários ensina e a maioria dos membros da igreja estuda diretamente, foi escrito pela primeira vez. Infelizmente, a perseguição se transformou em violência extrema. Os santos foram assassinados e maltratados. Eles fugiram do Missouri e foram para Illinois. E ali transformaram um pântano em uma cidade próspera. Foi aqui que encontramos o relato de 1842. Então, estamos aqui em Nauvoo. E aqui Joseph Smith publicou outro relato da primeira visão. Esse relato é conhecido como a Carta de Wentworth. Foi escrita para John Wentworth, editor do Chicago Democrat, que pesquisava a história de New Hampshire. Assim, Joseph Smith escreveu uma carta a John Wentworth, explicando sua história básica e as crenças básicas da igreja. Na verdade, não temos a carta original. E John Wentworth aparentemente nunca a usou quando publicou sua história, mas a carta em si foi publicada no Times and Seasons, que era um jornal publicado pela igreja em Nauvoo. A carta de Wentworth fornece alguns detalhes sobre a primeira visão que não encontramos em outros lugares. Como Joseph Smith disse, ele foi levado pelo Espírito. Ele também fala sobre como o pai e o filho se pareciam exatamente um com o outro em termos de características e semelhança. E a carta de Wentworth não se tornou o relato oficial da primeira visão, mas apenas para demonstrar a importância da carta de Wentworth, parte dela foi canonizada e colocada no prêmio Pearl o Gate. Especificamente, no final da carta de Wentworth, Joseph Smith incluiu as 13 regras de fé que explicam as crenças básicas dos santos dos últimos dias. Essas 13 regras de fé foram colocadas no prêmio Pérola o Gate e canonizadas pela igreja no ano 18. Foi também em Nauvoo que Joseph compartilhou a primeira visão com várias pessoas. Temos esses registros como relatos de segunda ou terceira mão. Alguns deles nos dão detalhes adicionais, como o fato de Joseph ter ido a um lugar onde havia deixado seu machado. Outro relato diz que a visão o deixou inconsciente. Outros confirmam o fogo ou os anjos que ele viu. Mas agora vamos voltar a Utah e conhecer um especialista nessas contas, Stephen Harper, e obter mais informações sobre por que essas contas variam tanto. Olá, Casey, Steve. como você está? Ótimo, como você está? Bom. Temos visitado locais onde a primeira visão foi escrita e falado sobre os diferentes relatos, mas você fez muitas pesquisas sobre a primeira visão. O que diria alguém que está um pouco abalado pelo fato de que há diferentes relatos da primeira visão e que eles nem sempre concordam exatamente em seus detalhes? Eu lhe perguntaria por quê. Em outras palavras, uma pessoa que tem esse ponto de vista está fazendo algumas suposições sobre o conhecimento. Poderíamos usar alguns exemplos. Poderíamos dizer, o que você acha dos relatos sobre o ministério e a ressurreição de Jesus? Temos uma variedade de relatos sobre isso, e eles não coincidem, certo? João tem uma visão completamente diferente da Páscoa, a última semana da vida de Jesus, do que Mateus, Marcos e Lucas. Poderíamos dizer, bem, isso significa que não acredito em nada disso. Deve ser falso. Ou poderíamos dizer, talvez haja razões para isso que eu ainda não tenha considerado. Gostaríamos de incentivar essa pessoa a não presumir, certo? Buscar conhecimento.
e não parar nas suposições. Não presuma que o que você acha que sabe é conhecimento. Faça perguntas a ele. Faça perguntas sobre a memória. Isso é o que você e eu fazemos todos os dias. Acredito totalmente nos relatos da primeira visão de Joseph Smith. Eu os conheço bem. Você os conhece bem. Simplesmente não é o caso de pessoas que os conhecem bem perderem a fé na visão. Nada menos que Stephen Prothero, um conceituado professor de religião americana, que não era santo dos últimos dias. Ele escreveu sobre a primeira visão. Ele disse que seria mais cético se Joseph produzisse esses relatos em cópia carbono ao longo de sua vida, como se estivesse conspirando, do que se Joseph simplesmente os produzisse. Espontâneos, como o relato de 1835 ou esses processos escritos realmente trabalhosos, processos escritos com muito esforço, como os de 1832 e 38, em que Joseph começa nos dizendo, eu não escrevo. A primeira coisa que ele nega em ambos os casos é, não me imponha um padrão mais elevado do que o seu. Ele se sente obviamente incapaz de registrar e escrever algo que desafia qualquer descrição. Portanto, podemos decidir interpretar Joseph como autêntico e digno de confiança, ou podemos decidir desde o início que somos hostis a ele e não acreditamos em nada do que ele diz. Bem, isso diz mais sobre nós do que sobre os documentos. Sua situação atual molda a maneira como você se lembra. Acho que na autobiografia de 1832, ouvimos como a visão era para Joseph na época. Mas a visão passa a significar mais, com o passar do tempo, certo? E em 1832, Joseph consegue olhar para trás e ver o significado, incluindo ser chamado como profeta, que ele não tinha à sua disposição quando a visão ocorreu, enquanto que em 1835 ele simplesmente se move, certo? Ele está apenas tendo uma conversa, é oral, e quando lemos os relatos, este tem um ritmo acelerado. Ele o lê rapidamente e não parece estar sobrecarregado agora. Como faço para escrever uma frase novamente? Você sabe, o que é um modificador mal colocado? Onde devo colocar a pontuação? Essas coisas que incomodam Joseph não estão presentes. No relato de 1835, portanto, ele parece mais livre. E quando Joseph escreve a história manuscrita que conhecemos tão bem, ele acaba de sair do pior ano de sua vida, como você sabe. Foi expulso de Ohio a tempo de chegar ao Missouri, a tempo de ser maltratado no Missouri, com assassinatos de muitos santos, estupros de muitos santos. E então, Joseph se senta e pensa sobre isso por vários meses em liberdade. Quando ele sai, um dos primeiros projetos em que trabalha é esse manuscrito histórico e ele está muito frustrado. Portanto, ele está salpicado com as palavras perseguição e depois com adjetivos, perseguição amarga, perseguição severa. Ele tem um complexo de perseguição e quando você olhar a carta de Wentworth, perceberá que isso desapareceu. Aqui ele está tentando obter aliados poderosos que poderiam ajudá-lo. Joseph está sendo convidado para contar sua própria história. Portanto, o tom é muito diferente. Enquanto na versão da história do manuscrito, temos o Salvador dizendo que todos os credos deles são uma abominação. Seus professores são todos corruptos? Na versão da carta de Wentworth, temos o Senhor dizendo, ou Joseph parafraseando o Senhor dizendo, e todos eles estavam acreditando em doutrinas incorretas. De certa forma, é a mesma mensagem, mas certamente suavizada. Às vezes, as pessoas, quando leem os relatos, tentam forçar um ou outro, certo? Elas tentam dizer, bem, é sobre sua situação pessoal, é sobre uma igreja. E não creio que Joseph Smith os tenha visto dessa forma. É verdade que você pode encontrar ênfases diferentes em um ou outro, mas se ele estivesse aqui e nós disséssemos a ele, como fazem alguns dos críticos, você se referia apenas ao ano do Senhor em seu estado pessoal de pecado. Você não estava procurando a igreja certa, não é? Não. Eu estava procurando a igreja onde eu poderia encontrar a remissão dos meus pecados. E se pudéssemos ter a explicação do próprio Joseph, ele com toda certeza tentaria então nos ajudar a entender. Vocês estão fazendo mais do que realmente é. Estou lhes dizendo o que realmente sinto e penso. As percepções de Steve se mostraram valiosas. Ajustamos nossas histórias de acordo com nosso público, memória, maturidade e contexto, mas isso não as torna falsas. Os relatos de Joseph são coerentes. E cada um deles pode fornecer insights poderosos sobre nossas jornadas espirituais.
Para encerrar nossa jornada, estamos de volta a Palmyra, Nova York, onde um templo aqui tem uma característica única que a maioria dos outros templos não tem. Em 6 de abril de 2000, 170 anos após a organização da igreja, um templo foi dedicado bem em frente ao bosque sagrado. O templo é lindo. Ele tem 27 vitrais diferentes e 2 janelas transparentes. As únicas janelas transparentes do templo que permitem que uma pessoa que esteja entrando no templo olhe para o outro lado do caminho e veja o bosque sagrado. Até mesmo os zeladores cortaram a floresta bem aqui, de modo que é possível uma pessoa entrar no templo e olhar para cá e ver o bosque sagrado. E o templo, assim como os relatos que exploramos hoje, é uma testemunha da veracidade da experiência de Joseph Smith com a divindade naquele bosque do outro lado do caminho. O templo, os relatos e todas essas coisas nos demonstram que a história que Joseph Smith contou quando saiu do bosque é tão importante hoje quanto era há quase 200 anos, quando ele viu o pai e o filho pela primeira vez. O templo aponta não apenas para um local, mas para a esperança de que Deus e seu Filho nos conhecem e têm um plano para nós. E assim como Joseph Smith fez há mais de 200 anos, podemos pedir respostas a Deus. E, embora não sejamos chamados com uma visão celestial para restaurar o Evangelho, podemos encontrar a doce paz que Joseph encontrou em seu primeiro relato, que Deus vive, que Ele nos ama, que Ele nos perdoará e que Ele pode nos guiar por toda a vida. Obrigado por assistir a este episódio da Restauração Revelada. Se quiser nos ajudar a criar mais, use o link de doação na descrição abaixo.